Estamos iniciando agora a videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2023 da ENGIE Brasil Energia. Sou Rafael Bósio, gerente de relações com investidores da companhia, e gostaria de fazer alguns avisos antes de iniciarmos o call. Nesse momento, as pessoas conectadas estão no modo ouvinte. Mais tarde, quando abrirmos sessão de perguntas e respostas, os participantes poderão enviar seus questionamentos pela ferramenta de Q&A do Zoom. Cabe lembrar que essa videoconferência está sendo gravada. Disponibilizamos em nosso site www.engie.com.br/investidores os arquivos da apresentação e do release de resultados, além do ITR e demais documentos arquivados ontem na CVM, onde são divulgados em detalhes as análises das demonstrações financeiras, dos resultados operacionais, indicadores ESG, avanços na implantação de novos projetos, entre outros fatores de destaque no período. Antes de prosseguir, quero esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, devem ser tratadas como previsões, dependentes da conjuntura econômica do país, do desempenho e da regulamentação do setor elétrico, além de outras variáveis, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Lembramos que os jornalistas que desejarem fazer perguntas podem fazê-las por e-mail, enviando-as à assessoria de imprensa da companhia. Para apresentar e discutir o desempenho da ENGIE Brasil Energia no primeiro trimestre de 2023, estão comigo hoje os senhores Eduardo Sattamini, diretor-presidente de Relações com Investidores, Marcelo Malta, diretor financeiro, e também Eduardo Takamori, apontado ontem pelo Conselho de Administração para assumir a diretoria financeira a partir de 1º de junho de 2023. Agora passo a palavra ao Sattamini para iniciar a apresentação. Sattamini, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, uma satisfação estar com vocês aqui e apresentar sólidos resultados da ENGIE Brasil Energia. Como a gente sempre ressalta, os resultados resilientes da empresa vêm da estratégia de longo prazo, diversificação de ativos e também do nível de contratação. Nós vamos para o slide 5, já estamos no slide 5, onde a gente vai apresentar os destaques financeiros, depois vai passar para os destaques qualitativos da companhia nesse trimestre, e quando a gente olha trimestre a trimestre, a gente vê uma evolução do EBITDA de 9,1%, quando a gente compara isso com a inflação do primeiro trimestre dos 12 meses acumulados de IPCA com 4,65, demonstra aí que a gente vem, na nossa estratégia de crescimento, vem dando resultado. Fatores que estão à direita dos slides para o crescimento do EBITDA são rápida da transmissão, né? A gente teve energização completa de Novo Estado em 27 de fevereiro e a de Gralha Azul, que faltava um pequeno pedaço em 19 de fevereiro. Então, isso agregou aí 100 milhões de reais de RAP. A gente também teve 86 milhões relativos ao aumento de preço em função do escalonamento inflacionário, da indexação inflacionária dos nossos contratos, e um pouco mais também de volume de energia liquidada. TAG, mais uma vez, surpreendendo, né, um resultado melhores do que os esperados, 75 milhões, com contribuições bem específicas no reajuste das tarifas, e um fator bem importante que é já a contribuição da substituição do operador. O operador anteriormente era Transperto, agora nós temos a operação feita pela própria ENGIE, com um custo muito mais adequado ao nível de operação. Tivemos também o resultado líquido da CCE mais elevado, em função até da hidrologia mais favorável. Tivemos o menor consumo de combustível, naturalmente, pela estratégia de despacho da usina de Pampa, e tivemos aí uma redução também em função do volume de compra de energia associado ainda à venda de Jorge Lacerda, e, em compensação, em função da maior geração, dos royalties e encargos setoriais, a gente teve outros elementos aí que também pesaram na parte de custos. Então, nós tivemos 9,1 do EBITDA em função desses elementos, e no lucro líquido a gente teve um aumento substancial, principalmente pela redução da inflação no período. A gente teve uma inflação pelo IPCA
no trimestre, equivalente a 2,09%, contra 3,20% do primeiro trimestre do ano 2022, gerou um efeito significativo, foi um dos efeitos significativos que a gente identifica na melhoria do resultado financeiro, que contribuiu com 104 milhões de reais para o nosso resultado líquido, e com isso fazendo com que o nosso lucro líquido tivesse 36,7% de aumento em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A gente passa então agora para os destaques não financeiros, no próximo slide. A gente vê que a gente já falou, né, a entrada total das operações de Sistema de Gralha Azul e de Novo Estado. O outro elemento importante é que já começamos a entrar com unidades geradoras do Conjunto Eólico Santo Agostinho. Nós tivemos em 23 de março a primeira unidade geradora. Hoje nós já estamos com 11 unidades operacionais, sendo 3 em operação comercial e 8 em operação em teste. A previsão nossa é que o parque esteja totalmente operacional até o final desse ano, cumprindo aí a nossa meta e a nossa estimativa. Tivemos reafirmado o nosso rating AAA Brasil pela Fitch Ratings, já é o 11º ano consecutivo de manutenção do rating, isso, lembrando, sempre acompanhando o nosso reconhecimento pelo troféu Transparência da ANEFAC-FIPECAF, mostrando que o nosso rating tem o valor e a transparência necessária para ser crível, né, ser respeitado e crível por todos. Nós também assinamos o protocolo de intenção com a Invest Paraná, no trimestre passado, para a produção de hidrogênio verde no Estado. Nós temos um projeto específico no Estado, e a Invest Paraná está nos dando o apoio para que esse projeto seja desenvolvido e a gente estreie no hidrogênio em escala industrial aqui no Brasil, né? Mais um próximo slide, nós temos, então, a aprovação da distribuição de dividendos complementares no exercício 2022, no valor de quase 1,5 bilhão, representando 1,78% reais por ação. As ações serão negociadas ex-dividendo a partir de 9 de maio, o pagamento será definido posteriormente em função do fluxo de caixa, das necessidades da companhia. A gente deixa essa liberdade, né, e a gente avisa com uma certa antecedência para o investidor, mas isso faz parte aí da administração do fluxo e das nossas obrigações de investimento. O outro destaque que vem, né, foi o lançamento do relatório de sustentabilidade 2022. Eu convido os senhores a participarem, senhoras e senhores a olharem no nosso site, né. A gente tem o aprofundamento da nossa jornada do clima, né, vocês vão encontrar, né, vamos falar também de investimentos nas comunidades que a gente está inserido, né, e nosso programa de integridade e do Comitê de Ética acompanhado pelo Conselho de Administração. Então, vocês vão ter aí um conjunto muito rico de informação sobre a sustentabilidade dos negócios da companhia, né, e é um relatório que eu convido a vocês a participarem, tem um link aí na nossa apresentação, né. Falando sobre os indicadores de ESG que a gente passou a informar, nós estamos na trajetória de descarbonização dos nossos ativos, esperamos aí, durante esse ano, estar 100% renovável, com a venda do ativo de Pampa. Obviamente, a nossa intensidade de emissões vem caindo, nós tivemos também, no primeiro trimestre, uma intensidade baixíssima, porque a gente, dentro da estratégia de despacho de Pampa acordada com o comprador, a gente resolveu não despachar no primeiro trimestre. As emissões totais, por causa disso, caíram significativamente, captação de água e consumo também, porque a captação de água prioritariamente é para o uso na termoeletricidade. Aumentamos aí as mulheres na nossa força de trabalho, a gente vem gradativamente trazendo e criando oportunidades para que a diversificação de gênero aconteça, não só no nível administrativo, onde a gente já tem um nível quase 50-50, muito próximo disso. Algumas áreas até temos mais mulheres do que homens, né? Mas estamos dando essa oportunidade também na área operacional, com vários programas de diversidade nas regiões onde a gente opera. Bahia, Rio Grande do Norte, interior de Santa Catarina, a gente já tem projetos e programas junto com o SESI treinamento específico de operadoras.
E quanto aos investimentos de responsabilidade social, a gente tem acompanhado esses investimentos para que a gente use 100% dos recursos incentivados. Obviamente, no início do ano, quando a gente ainda tem pouca visibilidade no lucro tributável, e que é a base dos recursos para esses investimentos, a gente tem um pouco mais um pouco mais comedido nesses gastos, acelerando isso mais no final do ano, quando a visão do total valor que a gente vai ter, a gente pode, então, gastar os recursos, investir esses recursos sociais, né? Para o próximo slide, a gente vai para a comercialização de energia, né? Como sempre, a gente com um portfólio bastante contratado no curto prazo, né? Isso é parte da resiliência do nosso negócio, né? A gente tem, vocês vão ver depois, né, no slide mais adiante, a gente tem 65% da nossa receita vinculado a atividades reguladas e contratadas no longo prazo, mas na parte de comercialização de energia no ambiente livre, a gente tem algo em torno de 35% do nosso volume total, mas mesmo esses 35% estão razoavelmente bem contratados aí no curto prazo. Vocês vejam que os valores descontratados de 23 a 25 são muito pequenos, basicamente mostrando que isso é uma reserva estrutural do GSF, mais um pouco de energia que a gente está operando no mercado. A diversificação do portfólio de energia livre também para nós é muito importante, para a gente diluir o risco específico de um segmento industrial. E essa maneira da gente estar sempre vendendo energia, a gente acaba protegendo o nosso preço médio de grandes flutuações. A gente teve um trimestre bom de vendas, apesar dos preços baixos, mas sem grande impacto no preço médio do nosso balanço de energia, em função dos volumes de energia vendida no passado. Vamos para o próximo slide. Estratégia de comercialização nossa, a gente tem buscado qualidade em momentos de preço baixo, né? A gente ter clientes cada vez com perspectivas de crescimento nas suas indústrias específicas. Também tivemos aí, durante o ano de 21, uma redução dos nossos clientes totais, porque pela falta de energia, mas a gente agora está expandindo para o mercado mais pulverizado, e a tendência é que a gente cresça ainda mais no número de pequenos clientes, com pequenas unidades e com margem um pouco mais confortável nesse ambiente de preço mais baixo. Próximo slide. Slide 14, falando um pouco da nossa expansão. Como a gente já falou, o Conjunto Eólico Santo Agostinho em construção, né, com 52% do projeto realizado até o final de março, né, com a operação em teste. Aqui tem autorizadas 8 unidades geradoras até o momento, mas, se eu não me engano, nós já estamos com 11. Esse era o momento do relatório. E nós evoluindo aí no comissionamento dos aerogeradores para entregar esse parque totalmente operacional no final desse ano. O projeto de transmissão do Gavião é real, nós estamos com as licenças emitidas, né, no primeiro trimestre, e há atividades de topografia e sondagem em curso para que a gente possa atender aí o nosso cronograma, que prevê uma antecipação de 24 meses no mínimo, para essa nova instalação. O investimento em relação ao CAPEX da ANEEL, já fechamos os contratos, garantimos aí uma redução de aproximadamente 30% desse CAPEX, trazendo rentabilidade a esse empreendimento, que é um empreendimento complementar ao nosso sistema de transmissão Novo Estado. O outro projeto, o nosso, é o projeto de Assuruá, Conjunto Eólico Assuruá. A gente tem parcialmente emitidas as licenças ambientais, então isso já possibilita o início das obras de terraplanagem da subestação. Então já começamos a construção, e sem muitas surpresas, sem muita novidade também, pela fase inicial que se encontra. E assim também será no próximo slide, no slide 17, o conjunto fotovoltaico Açu Sol,
que é onde a gente também inicia as atividades. Nós temos a licença prévia e contratos fundiários também já foram firmados, e vamos iniciar as obras agora no terceiro trimestre de 2023. Geral sempre volta à tela, né? A gente traz aqui, porque sempre a ideia original era a transferência desse ativo para a Engie Brasil Energia, né? Não tivemos nenhuma novidade da última conversa que a gente teve no início do ano, quando a gente apresentou o quarto trimestre de 2022 para hoje, mas a gente sempre lembra que existe a possibilidade do controlador vir a trazer esse ativo para a Engie Brasil Energia, através do Comitê de Partes Relacionadas, que terá que ser montado, convocado pelo Conselho de Administração, formado pela maioria de representantes dos minoritários, assessorado aí pelos officers, pelos diretores da Engie Brasil Energia. No próximo slide, a gente mostra o nosso pipeline, com 1,8 gigawatts de capacidade, e a mensagem não esperem grandes movimentos nisso aqui nos próximos meses, ou talvez anos, enquanto a gente tiver um excesso de oferta de energia muito alto, muito grande, que vem pressionando os preços para baixo. A mensagem nossa aqui é que a gente precisa que o governo venha estimular consumo, né, e escoamento para esse volume de energia que hoje tem no mercado, para que os preços se recuperando, seja um estímulo para investimentos em nova capacidade. E aí eu vou passar para o Malta para falar sobre a performance financeira, mas antes eu gostaria de agradecer ao Malta aí pelo período onde foi o diretor financeiro da Engie Brasil Energia, com um trabalho maravilhoso, excelente, e desejar muitas felicidades à nova fase profissional dele. Ele está indo para a nossa fundação está incorporando agora os recursos que vêm da Elos, que era uma parceria Eletrosul e Engie Brasil Energia, e com a privatização da Eletrobras, esses recursos virão para a Perivig, e a dimensão da fundação será muito maior, e a gente precisa de uma gestão gabaritada, qualificada, e o Malta vai enfrentar esse desafio aí a partir dos próximos meses, reestruturando lá a nossa previdência. Então, Malta, muito obrigado aí pela tua contribuição, pelos seus 18 anos de dedicação à empresa, e muito boa sorte aí na sua nova, no seu novo desafio. Alô, Malta? Obrigado, Sata. O próximo slide, então. Bom, aqui nós temos o histórico da nossa performance financeira. A gente pode observar o retorno sobre patrimônio líquido e o retorno sobre capital próprio em níveis bastante elevados e consistentes. Isso demonstra a solidez da nossa performance financeira. No quadro à direita, temos algumas informações relevantes da nossa performance de 2016 a 2022, um volume expressivo de investimento, quase 26 bilhões de reais, com uma alavancagem elevada, um aumento também significativo da nossa capacidade instalada, com destaque para renováveis, com 36% de aumento. No período, adquirimos TAG, um investimento cuja performance financeira tem sido fantástica. Entramos em transmissão, total sucesso na implantação, mesmo diante de períodos críticos, como a pandemia. O nosso EBITDA nesse período cresceu 108%, lucro líquido 65%, e distribuímos quase 14 bilhões de reais de investimentos. Próximo, por favor. O que eu vou falar aqui, em parte, já foi abordado pelo Sattamini nas explanações iniciais que ele fez,
tentar passar um pouco mais de detalhes para termos uma visão um pouco mais profunda dessas variações do nosso resultado. Aqui a receita líquida reduziu em 4,9%. Grande parte dessa redução deve-se aos impactos contábeis e econômicos da transmissão. Então, uma redução de 502 milhões no primeiro trimestre de 2022 para 374 milhões no primeiro trimestre desse ano. Os principais destaques nessa evolução foi a elevação de preço e volume de vendas de energia. O preço subiu em média 3,1% e pouco inferior à inflação, principalmente por preço ligeiramente inferiores na recontratação de energia que nós tivemos nesse período por conta de alguns contratos que venceram. O volume de vendas aumentou em 1%, e isso deve-se principalmente à aquisição de Floresta e Paracatu, que incorporou ao nosso portfólio uma quantidade de energia. Na CCE, tivemos aqui uma redução de 29 milhões, mas, por outro lado, tivemos uma queda no custo também de 66 milhões, o que gerou um impacto no nosso EBITDA positivo de 37 milhões. Isso é resultado principalmente da exportação de energia no período, também uma elevação do GSF e PLD nesse período também. Com relação a trading, tivemos uma redução na receita de 64 milhões, mas também uma redução no custo de 66, o que agregou 2 milhões de reais ao nosso EBITDA. Como mencionado, tivemos uma redução de 128 milhões, a nossa receita resultante do IFRIC 12, mas também tivemos 182 milhões de redução do custo, que gerou um efeito positivo no nosso EBITDA de 54 milhões, e a principal motivação para isso foi a remuneração do nosso ativo financeiro das atividades de transmissão. Próximo, por favor. Bom, esse slide demonstra o resultado da TAG, de 763 milhões nesse trimestre. A nossa participação sobre esse resultado foi de 248 milhões, cerca de 75 milhões de reais acima dos 173 milhões de resultado que nós tivemos no primeiro trimestre de 2023. A motivação para essa elevação do resultado foi principalmente a atualização das tarifas de transporte e a redução do OIM por conta da incorporação das atividades que vinham sendo desempenhadas pela Transpetro. Aqui no EBITDA tivemos uma elevação de 9,1% entre os trimestres, mas se expurgarmos os efeitos econômicos da transmissão, motivada pela aplicação do IFRIC 12, incorporando a elevação da RAP, motivada pela entrada em operação de Novo Estado e Gralha Azul, nós tivemos um aumento do nosso EBITDA de 13,1%. Como já mencionado, tivemos variação de preço e volume e CCE positivas nesse período. Tivemos também uma redução no consumo de combustível de pampa e uma queda, um impacto também de aumento do nosso volume de compras, como já mencionado, em função do contrato assinado com Diamante. Tivemos uma elevação dos custos, motivada principalmente pelo reajuste pela inflação dos nossos contratos com fornecedores e também pela incorporação
de custos dos novos investimentos que nós fizemos ao longo do ano passado. Já mencionado também o impacto de caixa da RAP recebida e também a nossa participação no resultado da TAG de 75 milhões. No lucro líquido, um aumento expressivo de 36,7%, resultante principalmente do crescimento do EBITDA e de um melhor resultado financeiro desse trimestre, devido principalmente à desaceleração da inflação, combinado com uma menor receita financeira pelo consumo de caixa dos novos investimentos que nós fizemos. E a elevação do imposto de renda é devida ao aumento do nosso EBITDA e a melhora do nosso resultado financeiro. Aqui nós temos a composição da nossa dívida desde 2020. O nível de alavancagem continua bastante confortável, apesar dos volumes expressivos de investimentos que temos feito. Fechamos o trimestre com uma relação dívida bruta EBITDA de 2,6 vezes e dívida líquida EBITDA de 2,1. Então, temos ainda bastante espaço para sustentar o nosso crescimento. Lembrando que o covenant mais restritivo que nós temos é a dívida bruta EBITDA de 4,5 vezes e dívida líquida EBITDA de 3,5 vezes. Aqui nós temos um perfil da nossa dívida, como mencionado pelo Sattamini, nós reafirmamos o nosso rating AAA. No demonstrativo ao meio, a gente pode ver uma distribuição do cronograma de pagamentos bastante equilibrado. No quadro à direita, a gente destaca o percentual da nossa dívida indexada ao IPCA, que é o índice que também indexa a grande maioria dos nossos contratos de venda de energia. O duration fechou em 7 anos e 2 meses, e o custo nominal da nossa dívida em 10,5%. Aqui a composição dos nossos investimentos desde 2019, volumes expressivos de cerca de 15 bilhões de reais. O que temos de previsão de investimentos para os próximos 3 anos é de algo em torno de 12 bilhões, e aí estamos falando de Santo Agostinho, Assuruá e Assusol. O próximo, por favor. Aqui o nosso histórico de distribuição de dividendos, a grande maioria dos anos, um payout de 100%. Com isso, encerro aqui a minha apresentação. Como o Sattamini mencionou, assumo um novo desafio como presidente da nossa fundação, que tem crescido bastante. Hoje ela está com patrimônio, ou vai ficar com patrimônio de 6 bilhões de reais. Tem 6 mil participantes, dos quais quase 3 mil aposentados. Então o desafio é grande lá, e eu passo o bastão para o Eduardo Takamori, profissional muitíssimo experiente, muito qualificado, que certamente será muito bem sucedido nessa função. Então, obrigado pela nossa convivência. O mais importante é que eu permanecerei no grupo e que a pessoa escolhida para me suceder é muito qualificada. Palavra para o Takamori. Eu queria mais uma vez agradecer a você e apresentar a Takamori, um profissional que começou a sua carreira aqui na ENGIE, trabalha conosco desde novinho, tem cara de novo ainda, mas já está com muitos anos de experiência,
Então, Takamori, por favor, se apresenta e a partir do trimestre que vem vai estar aqui conosco, fazendo as apresentações também e interagindo com os nossos investidores e atendendo às suas necessidades e respondendo às perguntas. Takamori, por favor, se apresenta aí para o time. Antes de tudo, é uma honra e uma grande satisfação ter sido escolhido para essa posição de CFO. Eu faço um agradecimento especial ao Sattamini, que é o diretor-presidente aqui da Engie Brasil Energia, e também ao Maurício Beck, que é presidente do conselho, pela confiança. Também queria fazer um agradecimento especial para o Malta, pelo excelente trabalho que ele realizou à frente da diretoria financeira. Esse trabalho teve, naturalmente, reconhecimento de todos vocês no mercado, lembrando que ele foi escolhido mais de uma vez como melhor CFO pelo Sell-Side, de acordo com o Institutional Investor, e, nesse sentido, eu desejo ao Malta aí todo o sucesso dos novos desafios. A gente conta com você, Malta. Sobre mim, eu trabalho aqui na Engie há mais de 20 anos, já passei por diversas posições aqui dentro, e isso me permitiu conhecer muito bem o negócio, cultura, os ativos e as nossas virtudes, que nos trouxeram até aqui. E, naturalmente, com disciplina financeira, visão estratégica, a consistência na entrega e transparência, acima de tudo, que, no final das contas, é o que permitiu a gente chegar até aqui, com essa empresa de sucesso. E eu tenho a missão, naturalmente, de manter essa fórmula, que foi muito bem sucedida. Estou muito animado com o desafio e conto com vocês. Sata, devolvo a palavra para você. É isso aí, Taka, muito obrigado. E, assim, a fórmula é boa, mas ela sempre tem que melhorar. A gente sempre tem que trazer perspectivas novas e eu acho que é isso que movimenta a nossa companhia. A gente está sempre nesse desconforto de querer fazer a coisa da melhor forma possível, né? Inovando, né? Obviamente com conservadorismo, que a nossa atividade demanda, né? Investidores de longo prazo, mas sempre buscando melhorar, e eu tenho certeza que olhares novos também vão trazer novas possibilidades de melhoria. Então, contamos com você, né? Contamos com o Malta também para continuar nos ajudando, um pouco mais distante, mas continuar nos ajudando, e seja muito bem-vindo. Agora eu acho que a gente passa para a sessão de perguntas e respostas, né, Rafael? Coordenado por você, a gente já deve ter algumas coisas aí no pipeline, né? Sim, já temos umas boas perguntas, sem deixar de também agradecer aqui da minha parte a parceria do Malta, e não tem como fazer um bom trabalho em relações com investidores sem um trabalho conjunto com a área financeira, e um trabalho que sempre foi feito com muita qualidade desde sempre, né? Meu agradecimento, Malta. E as boas-vindas ao Takamori. Temos boas perguntas aqui. A primeira vinda do Guilherme Lima, né, Sell-Side do Santander. Ele tem duas perguntas. A primeira na verdade, ele pede para comentarmos o nosso interesse em participar do leilão de capacidade de energia no final do ano, e com quais usinas poderíamos participar e se nós temos uma dimensão de investimento necessário, sabe? Essa boa pergunta para o Takamori, que está olhando aí a possibilidade das usinas nossas, a capacidade de colocação de novas unidades, né? A gente tem em Salto Santiago, a gente tem em Jaguara, né? E qual é a nossa visão? Começa já o Takamori podendo dar a primeira mensagem dele. Já está me colocando na fogueira. Não, olha só. Profundo conhecedor do assunto, né? Uma pergunta muito boa. Ainda é um pouco incerto o que é a capacidade faltante no Brasil. A gente sabe que tem um contexto de excesso de oferta, então é necessário ter um pouco de cautela também nas contratações, mas certamente a gente vai avaliar a oportunidade de implementar, motorizar os postos das usinas de Jaguara e Salto Santiago. Essas usinas, elas já têm espaço, têm capacidade técnica para fazer isso, poderia adicionar uma capacidade importante de capacidade instalada para a empresa, além de, naturalmente, permitir a absorção de mais fontes renováveis no Brasil. Lembrando que as hidrelétricas são fundamentais para acolher a expansão de fontes renováveis. Então, a gente está confiante, sim, depende um pouco do modelo
que o governo vai fazer para abarcar esses novos empreendimentos, mas a gente está confiante, sim, que a gente pode participar. Obrigado, Sato e Takamori. Segunda pergunta do Guilherme, se a gente poderia comentar sobre a dinâmica de exportação de energia com as hídricas para a Argentina, que ocorreu aí no primeiro trimestre, né? Qual é a nossa expectativa de exportação, níveis de preço, e como funciona a dinâmica de remuneração? Acho que o Takamori também pode ajudar nessa. Oi, olha aí. Excelente. O especialista está aqui, o homem do regulatório, né, que trabalhamos conjuntamente nisso aí, tentando medir, junto com a CCE, o valor da exportação do vertimento turbinável, né, assim, lá no limite, né, para que a gente pudesse extrair o maior valor para o MRE, né, e como é que ele nos beneficia, o Takamori pode ser mais preciso, mas através do aumento da geração hidrelétrica, que acaba sendo dividida por todos os agentes que participam do MRE. Mas, Taka, por favor, pode, se você quiser complementar. A pergunta é mais sobre a forma, Rafael? Só para deixar claro. Sim, como que é a dinâmica, como funciona, como que é o nível de preço estabelecido, pelo que eu pude entender. E a expectativa também, se isso vai continuar ocorrendo, né? Eu entendi se vai ser o perene, isso a gente pode até falar, né, Takamori? Nós estamos tentando perenizar essa exportação, a gente hoje tem excesso de oferta de energia no Brasil, e a gente tem carência de energia em outros países da América Latina. A gente entende que a gente pode oferecer uma energia com um preço mais competitivo do que a energia que, por exemplo, poderia ser oferecida dentro da própria Argentina ou Uruguai, e eventualmente isso pode até gerar uma integração energética no continente com a utilização da capacidade de transferência de gás da Argentina para o Chile e um acordo regional, né? Então, a gente está tentando isso. Se isso não for conseguido dessa forma, um acordo regional, a gente vai muito provavelmente esbarrar aí nas condições contratuais que hoje existem na própria Argentina. Os agentes de lá têm seus contratos de take-or-pay com gás, eles têm uma boa capacidade de geração com gás, né? E a gente não pode também desconsiderar que a gente não pode desarranjar o mercado do nosso país vizinho sem oferecer uma oportunidade para eles. Por isso a gente então está pensando na exportação para a Argentina com subsequente exportação de gás para o Chile, fazendo essa integração acontecer. Então, essa perenidade que a gente quer, né, e isso vai, obviamente, diminuir um pouco desse excesso de oferta que a gente tem no Brasil e que coloca um ponto de questão, Takamori, que você pode discutir conosco aqui, com relação à necessidade efetiva de dado que a gente tem excesso de oferta, da contratação de capacidade neste momento, né? Eu tenho muito pouco a complementar a fala do Satamini, que foi muito feliz em conectar isso com mais longo prazo, com esse excesso de oferta. Sobre o ponto mais operacional, o processo é simples, de declaração. Os agentes geradores do Brasil, eles declaram a disponibilidade de exportar, a disponibilidade averiguando a existência de eventual energia vertida, que pode ser vertida no dia seguinte. O operador do sistema faz esse compilado, coloca à disposição dos países vizinhos, e o país vizinho aceita ou não. Lembrando que a CCE tem um papel importante também de definir qual que seria o preço mínimo para valorar esse montante a ser exportado. Então, é um processo negocial, um processo simples, eficiente, e que foi um grande avanço em relação ao que a gente tinha no passado. Antes, a gente só podia exportar termoelétricas, energia de termoelétricas, e a partir desse ano foi possível fazer essa exportação de energia vertida turbinável, trazendo divisas para o país, trazendo renda para os agentes do MRE. Então, foi muito, muito boa ideia e muito bem-vinda, e naturalmente tem espaço para aprimoramento, porque hoje, com o fim do período úmido, se imagina que essa energia vertida turbinável vai deixar de existir em breve,
para esse ciclo hidrológico, só que nossos reservatórios ainda estão num nível muito confortável, o que dá espaço para a gente antecipar vertimento e monetizar parte desses reservatórios de uma forma econômica, de uma forma mais eficiente. Isso conecta com a fala que o Sattamini acabou de fazer, né, de fazer um desenho que permita não só utilizar de forma inteligente a energia hidráulica que seria vertida, mas também usar o que excede dos reservatórios existentes. Mas tem espaço para aprimoramento, mas a gente ressalta o desenho muito feliz que o governo fez até agora, que permitiu trazer divisas para o país e para os agentes do MRE. Perfeito, obrigado, Takamori e Sattamini. Vamos para a próxima pergunta, que vem do Rafael Nagano, sell-side do Credit Suisse. Duas perguntas. Qual a expectativa de competição para o próximo leilão de transmissão em junho e se há algum lote em específico que nos chama mais atenção? Essa é a primeira pergunta. Sata, você está no mudo. Ou não estamos te escutando? Eu acho que me colocaram, não. A expectativa de competição é sempre grande, né? A gente sabe que grandes players estão olhando, né, esse leilão. Agora, o leilão tem uma dimensão bastante razoável em termos de volume total de investimentos, e dependendo da forma que os players tiverem se posicionando, pode ser que a gente tenha uma situação um pouco mais confortável, né? Também, de uma certa maneira, a gente viu players com um nível de agressividade muito elevado em leilões passados e talvez com premissas que não se configuraram, talvez dessa forma faça com que um pouco mais de racionalidade nos bids possa ser observada nesse leilão. Então, essa é a nossa percepção. A gente tem muita confiança de que o nosso time ele atua da melhor forma possível, dentro do nível de responsabilidade e o mandato que a gente tem dado pelos nossos acionistas. Disciplina financeira, mas também sem o excesso, né, de disciplina que faça com que a gente não seja competitivo. A gente estuda profundamente isso, eu acho que é a grande diferença que a gente pode trazer. A gente reforçou bastante nosso time de suporte e desenvolvimento nesses últimos meses, para que a gente pudesse estudar um número maior de lotes e ter a certeza de que fizemos o trabalho técnico adequado para vir com a melhor solução de engenharia, a melhor solução de traçado, né, a melhor negociação com os fornecedores e prestadores de serviço, para que a gente esteja muito bem preparado para o leilão no final de junho. Infelizmente, eu não posso dizer quais são os lotes especificamente que nos interessam, mas nós vamos estar presentes, nós vamos buscar um volume razoável de investimentos, para que a gente possa continuar na nossa estratégia de crescimento e diversificação do portfólio da Engie Brasil Energia, como a gente falou, a nossa estratégia lá atrás, tomada em 2016, diversificação próxima ao nosso core, né? E hoje faz todo sentido, a gente tem a clara percepção hoje, não só nós já tínhamos isso lá atrás quando tomamos a decisão, mas o mercado tem a clara percepção de que a transmissão é um fator, é um elemento fundamental para a transição energética, dado que ela permite trazer energia renovável para o próximo do consumo. Então, estamos firmes aí dentro da nossa estratégia e também esperançosos de que a gente vai sair vencedor aí de uma parcela razoável de investimentos nesse leilão de junho. Perfeito, obrigado, Sattamini. Próxima pergunta também do Rafael Nagano, sobre qual a nossa expectativa, se já comentou, acredito nessa, Sattamini, para a implementação de novos projetos de geração. Se quiser tecer mais algum comentário. Sim, a gente tem hoje três grandes projetos, um na fase final, vai entrar em operação, dois outros projetos, eles estão dentro do nosso portfólio de energia vendida. Se a gente olhar, a gente tem
um portfólio grande de energia vendida, que tem que ser renovado periodicamente. A gente hoje tem 5,5 gigawatts médios de energia vendida e aproximadamente 1 giga de energia de terceiros, então a gente teria condição de recontratar a energia. A questão é preço, né? A gente entende que o preço não pode permanecer durante muito tempo abaixo do custo marginal de expansão. A gente já vê alguns efeitos disso acontecendo. Nós tivemos o fechamento da fábrica da GE de aerogeradores aqui no Brasil, já tivemos o anúncio da Siemens Gamesa, que fechará a sua fábrica de aerogeradores a partir de julho desse ano. Então, assim, essa situação de excesso de oferta que foi causado por diversas distorções de mercado, de subsídios, de autoprodução, a retirada de capacidade do mercado livre para o mercado de autoprodução. Então, coisas que distorceram o mercado e, na verdade, são nocivos, né? Porque o mercado só é saudável se ele é saudável para todos, tanto o consumidor quanto o produtor, né? E, obviamente, também a cadeia de valor do sistema. Então, a gente precisa buscar um equilíbrio, e também isso faz parte da nossa pauta, e eu acho que a gente vai ter aí boas surpresas, dado que o governo já está observando essa necessidade, né? Obrigado, Sattamini, novamente. Próxima pergunta vem do Arlindo Souza, sell-side da TC Investimentos. Ele diz: bom dia, parabéns pelos resultados. Poderiam explanar um pouco sobre a performance da TAG acima do esperado nos últimos trimestres? A companhia espera manter esse patamar de resultados com a TAG no curto e médio prazo? Olha, assim, eu acho que fatores importantes aí, né? A TAG teve um leverage buyout, então ela tem uma dívida, a dívida vai aos poucos sendo repago, né? Isso também, a questão da dívida ter uma parte ligada a índices inflacionários, o serviço da dívida cai, e a gente está fazendo os ajustes, né, necessários previstos no nosso business plan, né? Depois de 2 anos de operação com a Transpetro, a gente fez um phase-out da Transpetro e colocou uma operação nossa com um nível de eficiência e qualidade que a Engie tem na operação. Então, assim, esses resultados agora que a gente está vendo são resultados que devem se perenizar e até melhorar à medida que a gente tenha a redução do serviço da dívida. Então, isso já era previsto no business plan, está saindo um pouco melhor do que a gente esperava, em função das oportunidades de gestão, de gestionar esse resultado que o nosso time da TAG está conseguindo. Obrigado, Sattamini. Uma pergunta que vem agora do Yuri Goulart, buy-side da Trilha Investimentos. Ele comenta que nos últimos dias se intensificou uma discussão sobre o cálculo do PLD. E se a gente poderia passar uma atualização sobre a nossa visão com respeito ao tema. Sim, a nossa visão é que o cálculo do PLD ele pode ser até questionado e revisto e tal, mas ele precisa ter um elemento fundamental, que é a sustentabilidade dos negócios no país. Você ter um preço muito baixo, que não cubra todos os elementos necessários aos custos, né, de uma operação, ele vai acabar gerando prejuízos e fragilizando o sistema como um todo. Então, a gente vem defendendo que seja feita uma reflexão, mas uma reflexão que busque encontrar um nível de preço que mantenha a sustentabilidade da geração no país. Então, esse tem sido o nosso posicionamento. O questionamento sobre o uso ou não do custo de Itaipu é pertinente, mas a fórmula que tem que prevalecer é uma fórmula que seja sustentável no longo prazo. A gente não pode, se a gente hoje trabalha com uma visão de excesso de oferta durante muito tempo, né, você vai ter uma
uma probabilidade grande de permanência de preço no nível do piso do PLD, e esse nível tem que ser suficiente, pelo menos, por exemplo, para uma hidrelétrica fazer a manutenção necessária para que aquelas turbinas continuem entregando energia e sejam confiáveis na hora que o sistema precise. Então, isso é o que a gente defende, né, e eu acho que a decisão deve se encaminhar para algo nesse sentido. Takamori, você que está trabalhando nesse front, quer completar alguma coisa? Eu gostaria, sim, de fazer uma breve complementação, Satamini. A pergunta é muito boa, e quanto ao mérito do PLD, da discussão, acho que o Satamini já endereçou. O que eu queria só resgatar aqui é que essa discussão, ela se acendeu esse ano em função de uma ação oportunística de um agente em âmbito judicial, e isso a gente vê como uma estratégia muito ruim. A gente acha que há sempre espaço para aprimoramento, mas que esse aprimoramento tem que se dar no âmbito regulatório, no âmbito administrativo, com a consulta de todos os agentes e com efeito em tempo oportuno, de forma a que todos os envolvidos se posicionem de forma adequada e oportuna, né, tempestiva. Então, quanto à forma, a gente achou muito ruim como se iniciou, mas a gente tem plena convicção que o agente regulador, a ANEEL, ela tem consciência da relevância do tema e que vai tratar isso de forma serena e oportuna, né? Então, a gente está convencido que o assunto vai ser tratado no campo adequado, no campo da ANEEL. Bem, obrigado, Satamini Takamori. Próxima pergunta vem do Marcelo Sassi, ao site do Itaú BBA. Ele gostaria que comentássemos sobre discussões regulatórias sobre o potencial de remuneração das hídricas por serviços ancilares. Em que estágio estão as conversas, se houve alguma evolução, se a gente pudesse dar uma pincelada sobre isso. Depois ele tem uma outra pergunta, mas eu volto com ela, mas vamos lá. Olha, já que a gente está no campo regulatório, o homem certo, né, Takamori, que está migrando de lá para cá, pode responder, mas muito aquém do que a gente gostaria que tivesse, né, Takamori? Exato. Todos sabemos que os serviços ancilares, eles são prestados numa abordagem custo mais pela ANEEL. Muitas vezes isso não permite que os agentes se coordenem da melhor forma, prestem o melhor serviço. Então, a ENGIE sempre defende que, sempre que possível, se coloque condições de mercado para que o preço correto da prestação do serviço apareça. Esse assunto de serviços ancilares, ele tem ganhado mais força recentemente. O agente regulador tem já aberto alguns espaços de discussão, tem audiências públicas abertas, consultas públicas abertas. Acabou de sair alguma regulamentação mantendo alguns itens de serviços ancilares, mas a gente entende que seja um momento muito oportuno e pertinente para discutir a reprecificação desses serviços ancilares. O agente regulador está atento a isso e tem espaço para ser aprimorado. Tá? O estágio, eu diria que está no estágio intermediário, está mais tímido do que a gente gostaria aqui na ENGIE, mas é importante perceber que há esse momento para se discutir o tema. Perfeito, obrigado. Uma pergunta complementar ao leilão de capacidade, o Marcelo pergunta se a gente acha que a hídrica irá competir com produto térmico ou devem ser produtos diferentes. Posso puxar isso também, Satamini? Fica à vontade. Tá bom. Deixa eu... Marcelo, a ENGIE defende competição, certo? Porque a gente acredita que os melhores agentes vão se sair melhor. Então, nesse contexto, a gente acredita, sim, além dessa questão competitiva e de eficiência, a gente entende que toda vez que você coloca nichos e subprodutos, isso limita a competição e limita que o próprio mercado proporcione a melhor solução para atender o problema que o
o ente central, o governo, o ANEEL tenham identificado. Então, a gente prefere um leilão mais agnóstico do ponto de vista tecnológico ou de fonte, eventualmente pode ter alguma dificuldade de implementação, mas a gente entende que sempre isso deve ser perseguido. Então, a gente não vê nenhum problema em competir hidro e térmica, lembrando que o que precisa ser muito bem definido é qual é o produto a ser atendido, qual que é o recurso escasso, e com base nisso, na missão, todos os agentes, inclusive outras fontes, poderão encontrar combinações de soluções inteligentes e eficientes para atender o problema a ser resolvido. A gente não quer só completando, né, Taka, o que a gente quer é evitar que decisões de alocação inadequada de recursos no setor sejam tomadas, né? A competição ela faz com que a alocação seja mais eficiente possível no sentido de entregar aquilo que o sistema precisa ao menor custo. Então, se for, por isso que a gente fala, não adianta querer colocar eólico offshore nesse momento, através de leilão específico, porque isso vai gerar distorção, ineficiência, ao invés de você usar os recursos que você tem hoje para fornecer aquilo que você precisa. Então, assim, o melhor recurso é aquele que deve ser disponibilizado. Então, essa acho que é a mensagem que a gente tem dado no mercado, e obrigado por um setor mais saudável nesse sentido. Perfeito, obrigado, Satamini Takamori. Mudando um pouco agora, saindo um pouco do regulatório, indo para o comercial, a gente tem uma pergunta do Daniel Travitsky, do sell-side do Banco Safra. Ele pede para comentarmos sobre a dinâmica de comercialização de energia e como que a gente tem se posicionado nesse ambiente de queda de preços, né? Como que isso está conversando com a nossa comercialização vis-à-vis os investimentos em renováveis. Olha, nós temos como estratégia já de muito tempo estar bem contratado para os próximos anos, e isso vocês podem ver no nosso balanço de energia, né? É óbvio que em momentos de preços mais baixos a gente diminui o nosso apetite de venda. Agora, a gente não pode parar completamente por vender, porque a gente tem clientes a atender, né? A gente às vezes se torna um pouco mais seletivo, a gente tem um custo baixo de arrependimento de não vender, né? Se você está com preços muito baixos, eu não vendi, o preço pode cair um pouco, mas provavelmente vai cair muito pouco, porque os preços já estão muito baixos. Então, assim, tudo isso é levado em consideração na estratégia de venda, né? E essa dinâmica é uma dinâmica que é discutida dentro do nosso fórum de energia, que se reúne quinzenalmente, onde a gente analisa movimentos de preço, comercial, e a gente vai tomando as decisões. E a gente acompanha todas as movimentações e tomadas de preço aí dos nossos clientes. Então, nesse sentido. A gente não pode parar de vender, mas a gente pode vender de forma mais seletiva para os clientes que a gente entende que tem maior potencial de permanecerem, ou a gente prefere que permaneçam na nossa carteira. Perfeito. Obrigado, Satamini. Indo agora, então, para uma pergunta final, que vem tanto do Daniel, do Banco Safra, como da Joana, da Estúdio, que eles pedem uma atualização sobre a possível transferência de Jirau, né, dada, com o comentário da Joana, né, a iminente e recente equalização da geração de caixa do ativo, Satamini. A gente vem falando disso, mas é um movimento que tem que ser tomado pelo controlador no momento que ele achar que deve, né? Assim, com certeza a gente já vem falando que desde do terceiro trimestre do ano passado, né, com a revisão da tarifa de transmissão de geral, o ativo, né, de geral passou a ser gerador de caixa. Com isso, a pressão do aporte dos acionistas zerou, né? Então, fica mais confortável para o controlador trazer um ativo gerador de caixa para dentro da nossa empresa listada. Agora, isso é um movimento que ele tem que fazer no momento em que ele achar conveniente e adequado,
né? Hoje a gente está num processo de investimento de grandes valores em nova capacidade, né? A gente talvez trazer esse ativo tenha que trazer como uma solução financeira também. Então, tudo isso deve estar sendo considerado pelo controlador, né? Nós, como diretores e administradores da ENGIE Brasil Energia, não tomamos parte nessa discussão até que ela seja trazida para o Conselho. Isso é parte da nossa governança. Então, por isso que eu não tenho uma resposta precisa para você quando isso vem. Nós não estamos participando disso, nós, inclusive, para manter a nossa imparcialidade na discussão de uma eventual transação de partes relacionadas. Obrigado, Sattamini. Com isso, a gente encerra a sessão de perguntas e respostas. Sattamini, Malta e Takamori, passo a palavra para vocês para as considerações finais, na ordem que decidirem. Vamos lá, Malta, Taka, depois eu fecho, sim, por favor. Encerra, sabe. Está no mudo, Malta. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela trajetória ao longo desses 4 anos. As interações sempre muito positivas e profissionais. Como eu mencionei, vocês já puderam perceber um profundo conhecedor de mercado e de regulação. Diante desse cenário aí de sobreoferta, talvez seja o profissional na empresa mais qualificado para abordar assuntos dessa natureza. E, bom, desejo aí a todos uma boa tarde, um bom final de semana. Do meu lado, só tenho a agradecer a confiança, estou muito feliz com o desafio, me sinto honrado novamente pela oportunidade, e tenho certeza que a gente vai construir e vai manter o excelente contato e transparência com o mercado, e vamos em frente. Encontro vocês na próxima. E do meu lado aqui, deixar mais uma vez o agradecimento ao Malta, as boas-vindas ao Takamori, e dizer ao mercado que a gente está sempre muito bem servido de profissionais aqui na ENGIE, e a gente prepara todos esses momentos de sucessão para que a gente tenha sempre esse dinamismo na nossa companhia. Nós somos incansáveis em perseguir melhorias, e eu acho que a gente vai ter aí, tanto na nossa Previg com o Malta quanto aqui, também coisas que vão melhorar e que a gente vai trazer para vocês, e vocês vão percebendo ao longo do tempo. Nós temos que manter esse dinamismo na ENGIE Brasil Energia, é isso que faz da gente diferenciado, um dos melhores players do mercado. Agradeço a todos vocês mais uma vez. Boa tarde, bom final de semana.